Bom, boa tarde. Eu gostava de começar por agradecer à revista Julgar a oportunidade que me confere de participar nesta conferência. Cumprimentava os meus companheiros de painel, a senhora professora e o seu moderador, e tornava extensivos esses cumprimentos a todos os demais presentes. Pegando no tema que me foi proposto pela revista Julgar para esta apresentação, que tinha a ver com o reenvio prejudicial no âmbito dos direitos fundamentais, eu teria a pretensão de desdobrar essa apresentação em 3 segmentos. Num primeiro deles, diria alguma coisa sobre a questão da legitimidade para suscitar o reenvio prejudicial. No segundo, dar-vos algumas notas sobre a questão de saber se a fundamental dos direitos da União pode ou não servir por si própria de reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça. E, num terceiro momento, dar-vos algumas notas, se houver tempo, sobre uma experiência pessoal própria em matéria de reenvio prejudicial, em que estava em causa a tutela de um dos direitos fundamentais que está tutelado também na Carta, que é o direito ao descanso semanal. Começando pelo primeiro tema, o próprio artigo 267 do Tratado de Funcionamento diz-nos quem pode suscitar o reenvio prejudicial, aí segmentando que só pode ser suscitado por um órgão jurisdicional nacional. E, portanto, a partir daí, nós tiramos a primeira regra do reenvio prejudicial e quanto à legitimidade para o suscitar, que tem a ver com a impossibilidade dos particulares, litigantes por si próprios e por sua iniciativa, suscitarem qualquer espécie de reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça. Esse é um princípio que tem vindo a ser afirmado de forma constante e em diversas decisões pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Eu deixei elencados aí alguns exemplos de decisões em que este princípio foi reafirmado. Permito-me apenas destacar, enfim, o despacho de 12 de fevereiro de 2010, que foi proferido no processo 408 de 2009, apenas pela singularidade de que este reenvio foi suscitado e o Tribunal de Justiça recusou legitimidade para dele conhecer por estas decisões que estão elencadas neste slide e em todos os outros que se vêem nos slides seguintes podem ser consultadas no site do Tribunal de Justiça, particularmente no seu segmento ou no seu separador de pesquisa de jurisprudência, que poderão encontrar no endereço eletrónico que aí está identificado. Disse-vos que só um órgão jurisdicional é que pode suscitar o reenvio prejudicial. E para efeitos de se determinar a jurisdicionalidade ou não de um determinado órgão e para se lhe reconhecer a legitimidade e perguntarão, enfim, que características são essas que conferem a um órgão interno características substancialmente idênticas ao do arquétipo do Tribunal de Direito Comum. E o Tribunal de Justiça tem vindo a enunciar um conjunto de características cuja presença substancial tem de estar verificada para que essa jurisdicionalidade seja reconhecida. E com isso vem dizendo que tem que se tratar de um órgão com origem legal, tem que ser permanente, tem que ter jurisdição obrigatória, tem que ser independente e passivo, tem que aplicar regras de direito e, portanto, com exclusão de órgãos que aplicam regras de equidade, em processos de natureza contraditória, para a resolução de litígios que lhe são submetidos à apreciação jurisdicional, através de uma decisão que terá de ter caráter jurisdicional. Para a enunciação deste conjunto de características contribuíram diversas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia. Eu permitia apenas destacar o Acórdão DORS de 17 de 9 de 97, que foi proferido no processo 54-96, a par dos outros dois que aí estão, mas este DORS, enfim,
faz uma concatenação muito mais exaustiva de todas estas características, reportando-se a um conjunto de diversas outras decisões singulares que foram sendo proferidas pelo Tribunal de Justiça. Entrando no segundo segmento desta apresentação, dir-vos-ia que os dispositivos, nenhum reenvio prejudicial pode ser suscitado com o propósito de obter do Tribunal de Justiça exclusivamente uma interpretação de normas da Carta. De facto, o Tribunal de Justiça tem sido constante na afirmação de que só tem competência para conhecer de um reenvio prejudicial em que esteja em causa a interpretação e aplicação de dispositivos da Carta, desde que, para além destes dispositivos da Carta, estejam em causa a aplicação de outras normas do direito da União, para além daqueles que estão enunciados na própria Carta. É esse um princípio que tem vindo a ser afirmado constantemente pelo Tribunal de Justiça, em diversas decisões, das quais, enfim, vos deixo aqui alguns exemplos, como o despacho proferido no processo Pardieu, no processo Demarche Gignon e outro, que é português, no processo Caixa Económica Montepio Geral. E perguntarão, vós, com toda a legitimidade, quando é que está em causa, enfim, a aplicação de outras normas do direito da União. E o Tribunal de Justiça tem vindo a conferir diversos contributos para a densificação desse conceito. Em certos processos, dizendo que não está em causa a aplicação de direitos de normas do direito da União para lá da Carta e recusando por isso, digamos que a competência para conhecer do reenvio prejudicial, noutras normas, noutras decisões de sentido oposto, dizendo que para além das normas da Carta estão em causa a aplicação de outras normas do direito da União e aceitando competência para esse efeito. Vou-vos dar-vos alguns exemplos, vários, de algumas decisões em que o Tribunal de Justiça recusou competência para conhecer o reenvio prejudicial e depois dar-vos notas de algumas decisões de sentido oposto. Assim, por exemplo, no processo 483-2012 e no seu acórdão de 8 de maio de 2014, o Tribunal de Justiça recusou competência para conhecer de um reenvio prejudicial que foi suscitado pelo Tribunal Constitucional belga, em que estava em causa a interpretação dos artigos 20 e 21 da Carta e em que se pretendia obter pronúncia interpretativa sobre os princípios da igualdade de tratamento e da não discriminação, para depois se aferir da compatibilidade ou não com essas normas, das normas internas da legislação belga, designadamente da LHO, que proibia aos comerciantes abrirem as suas lojas durante 7 dias da semana, impondo-lhes um dia de encerramento. E isso porque o Tribunal de Justiça, à semelhança do que acontece em todas as decisões que vou-vos dizer a seguir, considerou que apenas estava em causa, no reenvio prejudicial tal como tinha sido suscitado, os artigos 21 e 21 da Carta e não nenhum outro dispositivo do direito da União. E daí que tenha declinado competência para efeitos de conhecer desse reenvio. O mesmo fez no acórdão de 2 de 7 de 2015, no processo 497-12, em que recusou conhecer do reenvio prejudicial que foi suscitado por um Tribunal Administrativo Regional da Sicília italiano, em que se pretendia obter a pronúncia interpretativa sobre o artigo 15º da Carta, onde se consagra a liberdade profissional e o direito de trabalhar, para depois saber se seria compatível ou não com esse artigo 15º a legislação interna italiana que proíbe a venda de medicamentos sujeitos à receita médica e não reembolsáveis pelos serviços de saúde em parafarmácias. Um outro exemplo, no despacho de 11 de dezembro de 2014, que foi proferido no processo 282 de 2014, o Tribunal de Justiça recusou conhecer de um reenvio prejudicial suscitado por um tribunal polaco, em que se pretendia obter a interpretação sobre os artigos 16 e 17 da Carta, onde se consagra a liberdade de empresa e o direito de propriedade, para saber depois se era ou não compatível com essa regulamentação da Carta, a regulamentação polaca que disciplina o direito à indemnização em matéria de expropriações, excluindo, por exemplo, a indemnização da parte dos lucros cessantes. Outro exemplo, no acórdão de 10 de 7 de 2014, que foi proferido no processo Juliano Hernández, o Tribunal de Justiça recusou conhecer de um reenvio prejudicial que foi suscitado pelo Julgado Social número 1 de Benidorm, em Espanha, e em que se pretendia a interpretação do artigo 20 da Carta para saber se era ou não compatível com os dispositivos da Carta, designadamente com esse artigo 20, a regulamentação interna espanhola que proibia os trabalhadores vítimas de um despedimento declarado nulo de obterem do Estado, ao contrário do que sucede com os trabalhadores que eram vítimas de um despedimento declarado ilícito, determinadas indemnizações e determinadas quantias remuneratórias. Também no acórdão de 6 de 3 de 2014, que foi proferido no processo Siragusa,
O Tribunal de Justiça recusou competência para conhecer do reenvio prejudicial suscitado pelo Tribunal Administrativo Regional da Sicília, em que estava em causa a interpretação, mais uma vez, do artigo 17º da Quarta e do direito à propriedade que nele estava consagrado, para saber se era ou não compatível com este artigo 17º a disciplina ou a regulamentação italiana que impõe a demolição de determinadas construções edificadas em zona de paisagem protegida, sem qualquer possibilidade de os tribunais fazerem uma apreciação casuística sobre se, apesar de estar construída em zona de paisagem protegida, aquela construção ainda respeitava ou não os interesses que estão ligados a essa paisagem protegida. E, portanto, perguntava-se se não haveria aí uma violação injustificada e desproporcionada do direito de propriedade. Também, no acórdão de 27 de 3 de 2014, no processo Torralba Marcos, o Tribunal de Justiça recusou conhecer de um reenvio prejudicial que foi suscitado pelo Julgado Social número 2 de Terrassa, em Espanha, em que se pretendia a interpretação do artigo 47 da Carta, onde se consagra o direito à ação e a um tribunal imparcial, e em que se pretendia saber se este artigo 47 se opunha ou não à regulamentação espanhola que impunha a um trabalhador o pagamento de taxas de justiça em caso de interposição de um recurso em matéria do direito do trabalho. Mais um outro exemplo, no acórdão de 1 de 12 de 2006, que foi proferido no processo 395-15, o Tribunal de Justiça recusou conhecer do reenvio prejudicial suscitado por um julgado social, o número 33 de Barcelona, em que se procurava a interpretação dos artigos 21, 30, 31, 34 e 35 da Carta, onde se consagram o princípio da não discriminação, o direito à proteção contra os despedimentos ilícitos, o direito a condições de trabalho justas e equitativas, o direito a acesso às prestações de segurança social e o direito à proteção da saúde, a propósito, de facto, da legislação interna espanhola que regulamenta a questão do despedimento de um trabalhador em situação de incapacidade temporária por tempo indeterminado. Um outro exemplo ainda, o despacho de 25 de fevereiro de 2016, que foi proferido no processo 520 de 2015, em que o Tribunal de Justiça recusou conhecer de um reenvio prejudicial suscitado pelo Conselho de Estado italiano, em que se pretendia pronúncia sobre o artigo 47, número 2 e 57 da Carta, e sobre a compatibilidade ou não com estes dispositivos comunitários da regulamentação italiana que permite a uma das partes num determinado litígio, através de um recurso extraordinário para o Presidente da República, obter a declinação da competência do Conselho de Estado para apreciar aquele litígio e declinar essa competência a favor de um Tribunal Administrativo Regional. Um último exemplo, que é o despacho de 7 de 11 de 2013, que foi proferido no processo de 371 de 2013, em que estava em causa a interpretação do artigo 47, número 2 da Carta, e sobre se era ou não compatível com este artigo 47, número 2, a legislação interna de um Estado-membro que determina a suspensão de um processo instaurado contra uma determinada pessoa física, no caso de abertura de um processo de insolvência contra essa mesma pessoa física. E, portanto, em todos estes processos, o Tribunal de Justiça recusou competência para conhecer do reenvio prejudicial, porque, tal como o reenvio prejudicial estava suscitado, considerava-se que se pretendia a resolução do litígio exclusivamente à luz das normas dos direitos da Carta, sem invocação de qualquer outro normativo do direito da União ou de direito interno que tivesse transposto o direito da União para resolver o litígio. Noutros exemplos vários, o Tribunal de Justiça já teve decisões de sentido oposto porque entende que, de facto, estariam, para além de dispositivos da Carta, outros normativos comunitários. Assim aconteceu, por exemplo, no despacho de 7 de maio de 2013, proferido no processo 617 de 2010, em que se pretendia obter pronúncia sobre o princípio in bis in idem, que está consagrado no artigo 50 da Carta, e sobre a questão de saber se esse in bis in idem, esse artigo 50 da Carta, se opunham ou não à instauração e ao prosseguimento de um determinado processo-crime, em que se imputava uma infração fiscal agravada em matéria de IVA a um arguido que já tinha sido condenado anteriormente por uma sanção fiscal com base nos mesmos factos que justificavam a imputação de natureza criminal. E o Tribunal de Justiça aceitou essa competência porque considerou que não estava em causa apenas o artigo 50 da Carta, mas estava em causa diversos outros dispositivos do direito da União, como, por exemplo, os artigos 2º, 250 e 273 da Diretiva 2006-112 e ainda o artigo 325 do Tratado de Funcionamento da União Europeia.
Aliás, a propósito desta questão do nebis in idem, do artigo 50 da Carta, e sobre se esse mesmo artigo 50 da Carta e do nebis in idem que ainda se consagra se opõem ou não à instauração de processos de natureza criminal, com base em factos idênticos ou iguais àqueles que justificaram a aplicação ao mesmo sujeito de sanções de natureza fiscal ou de sanções de natureza administrativa penal definitivas. Enfim, o Tribunal de Justiça pronunciou-se em várias outras decisões, designadamente nos seus acórdãos de 5 de 4 de 2007 no processo Orsi e no processo Baldetti, e também no acórdão de 20 de 3 de 2018, que foi proferido no processo Mensi. No acórdão de 21 de 12 de 2011, o Tribunal de Justiça aceitou conhecer do reenvio prejudicial que foi suscitado pelo Court of Appeals do Reino Unido, em que se pretendia saber que interpretação deveria ser conferida ao artigo 47 da Carta e sobre se ofendia ou não esse artigo 47 da Carta na interpretação que o Tribunal de Justiça desse a regulamentação interna que impunha aos órgãos competentes para conhecer de um pedido de asilo em caso de pedido de extradição a obrigação de partirem da presunção inelidível de que o Estado requisitante da extradição era um Estado seguro e, portanto, que nesse Estado para o qual se requeria a extradição era um Estado que oferecia garantias de não perseguição, do sujeito a extraditar em violação da Convenção de Genebra ou da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. E isto porque se percebeu, ou entendeu-se, que, para lá do artigo 47 da Carta, estava em causa também a aplicação das normas do Regulamento número 343 de 2003. Um outro exemplo também, que é o acórdão 16 de maio de 2017, em que o Tribunal de Justiça aceitou conhecer do reenvio prejudicial suscitado pelo Supremo Tribunal Administrativo de Luxemburgo, em que estava em causa também a interpretação do artigo 47 da Carta, e para saber se era ou não compatível com esse artigo 47 da Carta e da interpretação que dele se devia fazer, de facto, a legislação nacional que prevê a aplicação de sanções pecuniárias a um administrado por recusar prestar informações no âmbito de uma troca de informações entre autoridades fiscais. Isto porque se considerou que, para além do artigo 47 da Carta, estava em causa a aplicação de normas das disposições da Diretiva 2011-16 do Conselho, de 15 de fevereiro de 2011. O Tribunal de Justiça também aceitou conhecer do reenvio prejudicial que foi suscitado no processo Floresco, para o seu acórdão de 13 de 6 de 2017, em que estava em causa a interpretação do artigo 17 da Carta e a compatibilidade ou não com esse artigo 17 da legislação nacional da Roménia, em que prevê a proibição de se acumularem pensões líquidas de reforma no setor público com os rendimentos que são provenientes de atividades exercidas em instituições públicas, se o valor da primeira ultrapassar determinados limites. Enfim, vários são os outros exemplos que vos daria aqui. Enfim, normas, processos em que estiveram em causa a interpretação dos artigos 5º a 17º, 47 e 50 da Carta, a propósito de restrições aos jogos de fortuna e azar, processo em que estava em causa a interpretação dos artigos 7º e 24, número 2 da Carta, a propósito do direito à residência, antecedentes penais, guarda de filhos menores, processo em que estiveram em causa a interpretação do artigo 16º da Carta e, enfim, matérias referentes à oposição administrativa a despedimentos coletivos, processo em que estiver em causa a interpretação do artigo 47 da Carta e matérias referentes à recusa de vistos e recursos, outra vez o artigo 47 da Carta e matérias referentes ao reconhecimento e execução de medidas provisórias e cautelares, artigo 22, número 2 da Carta e matérias referentes aos menores, asilo, transferência, superior interesse da criança, artigo 49 da Carta e matérias referentes a informações tributárias em IVA, prescrição e princípio da igualdade, artigos 47, 48, número 2 e 50 da Carta e matérias referentes à publicidade de documentos contabilísticos e sanções por omissão dessa mesma publicidade, matérias referentes aos artigos 47 da Carta e interpretação que deve ser dada em matérias como apoio judiciário, pessoas coletivas e menores, asilo, transferência e superior interesse da criança, e artigos 20 e 21 da Carta e matérias referentes a trabalhadores deficientes, proteção no despedimento e funcionários públicos. Entrando agora rapidamente no terceiro ponto da minha apresentação, dir-vos-ia que num processo que estava pendente no Tribunal da Relação de Porto, quando por ali passei a exercer funções na secção social, suscitava-se o problema concreto de saber como é que se devia garantir o descanso semanal a um trabalhador que era trabalhador de um casino. Esse casino funcionava 365 dias por ano, mas não funcionava 24 horas por dia.
E perguntava-se, a questão concreta em torno da qual o processo percorria, era de saber em que dia é que o trabalhador tinha direito ao seu descanso semanal. O trabalhador considerava que devia gozar o seu dia de descanso no máximo ao fim de 6 dias de trabalho consecutivos. Por contrário, a entidade empregadora entendia que não seria assim, que tinha direito a escolher o dia de cada semana em que ia conferir ao trabalhador o seu dia de descanso. E, portanto, tinha a ideia e o sentido e o direito de exigir do trabalhador jornadas de trabalho até 10 dias consecutivos de trabalho sem qualquer espécie de descanso. Considerava o casino que bastava lhe dar descanso a uma segunda e terça-feira de uma semana, e exigia do trabalhador trabalho desde terça, quarta-feira dessa semana até sexta-feira da semana seguinte, e só tornava a dar-lhe descanso ao sábado e domingo da semana seguinte. E, portanto, entre quarta-feira de uma semana e sexta-feira da semana seguinte, não tinha que lhe dar descanso e não tinha que lhe pagar qualquer espécie de trabalho suplementar. As normas que estavam em causa nesse processo era o artigo 5º da Diretiva 2003/88, digamos que do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa, onde se diz que os Estados-membros devem providenciar pela instituição interna de regimes que confiram aos trabalhadores, por cada período de 7 dias, um período mínimo de descanso de 24 horas. Estava em causa também o problema da interpretação e da densificação do direito fundamental ao descanso semanal, que está consagrado no artigo 31, número 2 da Carta, e estava em causa também uma norma interna, que é o artigo 221, número 5 do Código de Trabalho de 2009, que transpôs para o ordenamento jurídico interno aquela norma do direito comunitário e que diz que os turnos no regime de elaboração contínua devem ser organizados de modo a que os trabalhadores de cada turno gozem pelo menos um dia de descanso em cada período de 7 dias. Eu próprio achei que a questão era interessante para ser colocada ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Formulei 4 questões no reenvio prejudicial que para ali suscitei. O Tribunal de Justiça acolheu o reenvio prejudicial, recusou responder a uma das questões, eram 4, unificou as 3 restantes e, no seu acórdão de 9/11/2017, que foi proferido no processo Maio Marques Rosa, o Tribunal de Justiça decidiu responder assim. O artigo 5º da Diretiva não exige que o período mínimo de descanso semanal ininterrupto de 24 horas a que o trabalhador tem direito seja concedido o mais tardar no subsequente a um período de 6 dias de trabalho consecutivos. Impõe apenas que esse período seja concedido em cada período de 7 dias. Transportando isto para um esquema gráfico, dir-vos-ia que, de acordo com esta interpretação, o Tribunal de Justiça passou a consentir, à luz do artigo 5º da Diretiva, jornadas de 12 dias consecutivos de trabalho sem qualquer descanso semanal. Basta que no primeiro período de 7 dias o descanso semanal seja concedido no primeiro dia e basta que no último dia do segundo período de descanso semanal seja concedido outro descanso. Todos os outros dias são dias de trabalho sem qualquer direito de descanso e sem qualquer direito a trabalho suplementar. Esta foi a interpretação que o Tribunal de Justiça fez do artigo 5º da Diretiva. E o que é particularmente, enfim, problemático nisto é que a Diretiva permite aos Estados... Nós estamos no artigo 5º da Diretiva, estamos a trabalhar com um período de referência de 7 dias, que é o que lá está consagrado. Um dia de descanso por cada 7 dias de trabalho. Mas o artigo 16 alineado da Diretiva permite que os Estados-membros consagrem derrogações a este período de referência de 7 dias e que introduzam um período de referência não superior a 14 dias. E, portanto, se transportarmos para esse período de referência não superior a 14 dias, a interpretação que o Tribunal de Justiça fez a respeito do artigo da 5ª Diretiva, então rapidamente chegamos à conclusão de que os trabalhadores podem ser cumpridos as jornadas de trabalho de 24 dias de trabalho consecutivos, sem qualquer tipo de descanso e sem qualquer direito a trabalho suplementar. Basta que confira 2 dias de descanso no primeiro período de 7 dias e confira 2 dias de descanso no último período de 7 dias. Todos os demais períodos intercalares são dias de trabalho sem qualquer descanso e sem qualquer, enfim, direito a trabalho suplementar. Enfim, curiosamente, esta é uma interpretação que muito me folga ver aplicada a instituições que trabalham 365 dias por ano, como é a da Casa do Juiz. Mas, felizmente, que não é assim que nós aqui tratamos os nossos trabalhadores, apenas a título informativo. No entanto, pegando nesta interpretação
digamos que do Tribunal de Justiça, parece que ela estará um pouco desfasada ou até contraditória com uma interpretação que o mesmo fez do artigo 5º da Diretiva no processo Antonina Cardo, no acórdão de 21 de 10 de 2010, em que, a propósito do período de referência de 7 dias, decidiu que o artigo 5º da Diretiva não permitia o descanso semanal no 8º dia, quando os Estados-membros não tinham consagrado as derrogações permitidas pelo diploma comunitário em relação ao período de referência de 7 dias. Parece também que, neste caso, ao contrário do que fez noutros, o Tribunal de Justiça não terá considerado o caráter preventivo do descanso, que impõe não só que se reconheça o descanso semanal, mas que a sua concessão seja feita prioritariamente com vista a estabelecer jornadas de trabalho demasiadamente longas e sem qualquer espécie de descanso. O que é facto é que, entretanto, felizmente para mim, transitei de tribunal, o menino ficou nos braços de outrem, que veio a aplicar a interpretação que o Tribunal de Justiça fez de uma forma absolutamente literal e disse ao infeliz trabalhador do casino que o 7º e o 8º dia de trabalho consecutivos em que ele laborava efetivamente sem descanso eram dias de trabalho normal, em que, portanto, não tinha nenhum direito a descanso semanal, porque a entidade empregadora, dentro dos 2 períodos de 7 dias, era absolutamente livre de lhe escolher os dias de descanso. E o Tribunal da Relação do Porto fê-lo, convocando para o efeito o princípio da vinculação temática dos tribunais nacionais à interpretação que é feita dos dispositivos comunitários em sede de reenvio por judicial, princípio esse que vem sendo afirmado constantemente pelo Tribunal de Justiça em várias decisões, como, por exemplo, no Acórdão Nidera de 28 de 2 de 2018 ou no Acórdão de Encavite de 27 de 3 de 1980. O que é facto é que esta decisão do Tribunal da Relação do Porto viria, de facto, a suscitar críticas, enfim, importantes da doutrina nacional, muito particularmente no artigo da Sra. Professora Catarina Carvalho, que está publicado no Prontuário do Direito do Trabalho de 2017, no 2º volume do Centro de Estudos Judiciários, que se chama Trabalho por Turnos de Descanso Semanal, Novos Contributos para Velhas Questões. E a Sra. Professora Catarina Carvalho coloca o enfoque das suas críticas nos seguintes argumentos. O primeiro é o de que Portugal também ratificou as convenções da OIT número 14 e número 116. Essas convenções da OIT, por força da legislação constitucional interna, passam a fazer parte integrante da legislação nacional e têm valor supralegal. E, portanto, no confronto entre normas comunitárias, a que o Tribunal está vinculado por força da interpretação do Tribunal de Justiça, e de normas de convenções internacionais que estão ratificadas por Portugal e que fazem parte da origem, digamos que do direito interno, por força da transposição automática do artigo 8º, entende a Sra. Professora Catarina Carvalho que, sob pena de violação do direito internacional, o Tribunal Nacional deveria ter interpretado as normas em conformidade com a Convenção Europeia, com as convenções da OIT. Tanto mais quanto a Comissão de Especialistas na aplicação das convenções e recomendações da OIT tem sido reiteradamente, enfim, convocada a pronunciar sobre esta temática e reiteradamente vem afirmando que daquelas convenções da OIT ratificadas por Portugal emerge que o descanso semanal deve ser gozado no máximo ao 7º dia após 6 dias de trabalho consecutivos. A segunda argumentação é de que nada obsta a que o direito interno conceda ao trabalhador garantias superiores àquelas que são conferidas pela legislação comunitária em matéria de prescrições mínimas. E, de facto, existe na legislação interna existe um dispositivo, designadamente constitucional, que é o artigo 59, número 1, a linha D, onde se consagra para todos os trabalhadores, incluindo para aqueles que trabalham por turnos rotativos, a garantia de um descanso semanal. E de acordo com, enfim, aquela que tem sido a melhor doutrina jusconstitucionalista, este direito ao descanso semanal só será absolutamente satisfeito e a garantia constitucional ela consagrada, respeitada, se ao trabalhador forem concedidos um descanso semanal ao fim, no máximo, de 6 dias de trabalho consecutivos. E, portanto, está aqui em causa um direito de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias e, nessa medida, goza da tutela constitucional do artigo 17º da Constituição da República Portuguesa e, nessa medida, de facto, os tribunais portugueses estariam vinculados à aplicação
deste dispositivo constitucional interno. E isto porque, não só no dizer enfim, ela não é absolutamente explícita nessa matéria, mas creio eu, se bem interpretei o seu raciocínio, navegará nas ondas de quem também sustente que o princípio da primazia do direito comunitário não é uma primazia absoluta e cega. Isto porque no artigo 8º, número 4 da Constituição, diz-se, ou estabelece-se uma reserva à primazia do direito comunitário, dizendo-se que essa primazia é condicionada pelo respeito pelos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. É assim que a Constituição o diz. E entre esses princípios do Estado de Direito Democrático, compreendem-se, de acordo com a nossa doutrina constitucionalista, a garantia e a efetivação dos direitos e liberdades fundamentais. Ora, como acabámos de ver anteriormente, de facto, entre essas garantias fundamentais do Estado de Direito Democrático e dos direitos, liberdades e garantias que neles se integram, está o direito ao descanso semanal, que, de acordo com a doutrina constitucionalista, deve ser, enfim, concretizado em termos de aos trabalhadores ser conferido um dia de descanso no termo de 6 dias de trabalho consecutivos. E, portanto, se a interpretação do Tribunal de Justiça, feita a propósito do artigo 5º da Diretiva, ofendia este princípio fundamental do Estado de Direito Democrático, então o Tribunal de Justiça deveria recusar a aplicação da doutrina do Tribunal de Justiça com fundamento, de facto, na reserva à primazia que está consagrado no artigo 8º, número 4. Eu devo dizer-vos que, apesar de muito simpática esta argumentação, o que é facto é que, na pesquisa que eu fiz rapidamente pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, facilmente reparei que nenhuma guarida esta última argumentação consentiria, porque, de facto, o Tribunal de Justiça tem sido absolutamente demolidor e inflexível, dizendo que o direito da União prevalece sobre todo o direito interno, inclusive sobre o direito constitucional, em diversas decisões, designadamente no acórdão de 20 de fevereiro de 2013, que foi proferido no processo Meloni. Acrescentaria apenas, a título pessoal, que talvez não seja de todo postergável a crítica que a Sra. Professora Catarina Carvalho faz à decisão do Tribunal Português. E isto pela circunstância de que a diretiva comunitária estabelece prescrições mínimas, é o que ela prescreve, em matéria de segurança e saúde na organização e no tempo de trabalho. E, portanto, foi nessa sede de prescrições mínimas que o Tribunal de Justiça foi chamado a pronunciar-se. E, portanto, o que o Tribunal de Justiça disse foi que, em matéria de prescrições mínimas, o trabalhador, no limite, tem direito a um dia de trabalho em cada 7 dias. Como vimos atrás, porventura, a legislação nacional não está impedida de consagrar para os seus trabalhadores direitos reforçados em relação aos que resultem das garantias mínimas que são conferidas pela diretiva comunitária. E, portanto, estaremos aqui em 2 planos diferentes. Por um lado, temos a legislação comunitária que rege a matéria de prescrições mínimas e a interpretação do Tribunal de Justiça que fixou a interpretação para essas prescrições mínimas, e, por outro lado, temos a legislação interna que poderá, porventura, e quase garantidamente estabelecer garantias reforçadas para os trabalhadores e, portanto, se o Tribunal Nacional, aplicando as normas nacionais, entender que o direito nacional concede garantias reforçadas relativamente àquelas que são consagradas pelo Tribunal, pelas prescrições mínimas consagradas pela diretiva, então, ao aplicar estas garantias reforçadas do direito interno, o Tribunal Nacional não estará a ofender nem o primado do direito da União, nem o princípio da interpretação conforme, nem o princípio da vinculação do juiz nacional. E, como vimos há pouco, entre essas garantias reforçadas que a legislação interna concede aos trabalhadores, estará, em última instância, o artigo 59, a linha D da Constituição, que concede a todos os trabalhadores um direito a um descanso semanal, ao fim de, no máximo, 6 dias de trabalho consecutivos. Era isto que tinha para vos dizer, não vos vaço mais e, portanto, muito obrigado pela vossa atenção.